Fala galera, estamos de novo aqui na Feira Antiguidade da Praça 15, sempre com muitas novidades, material da Block inédito, fotonovela do Kine. Eu vou conversar aqui com o Luiz Melo. Ele é um empresário, um empreendedor multitarefa, né? A gente vai falar muito sobre a sua atividade, sobre o projeto que ele tem com outras pessoas, sobre as vendas de quadrinhos, revistas e outros semelhantes com relação a isso. Então, nossa ideia aqui, ao conversar com o Luiz, é trazer toda essa informação para você, inclusive acompanhar o trabalho deles, seja através das redes sociais, seja através de contato telefônico. Então, deixa eu aqui dar um bom dia, porque aqui é pela manhã também lá, né, no Rio. A gente está em lugares diferentes, né? Estamos em estados diferentes. Mas ótimo, né? Essa confluência é excelente. Luiz, bom dia, muito obrigado por atender essa conversa. Bom dia, obrigado a você. É sempre legal conversar sobre quadrinho. É assim, a gente passa... É igual o curso de inglês, né? Não sei se você fez curso de inglês, falavam assim, aqui só, o professor falava assim, agora a gente só fala inglês. Então, é aquele negócio, agora a gente só fala quadrinho, porque o resto do tempo inteiro é a gente correndo atrás de problema, é boleta, não sei o quê. Então, a hora que a gente para ler, a hora que a gente para falar sobre quadrinhos é muito bom, muito legal. E, assim, a minha dedicação agora, o meu trabalho agora é levar quadrinho para as pessoas, né? Não só... Eu também gosto de livros e tal, mas quadrinhos é a minha arte favorita, é aquilo que eu gosto, é o que eu faço. Então, eu tenho esse... Ó a trovada aqui no Rio. Estava dia sem chover, hoje está caindo do céu. Mas vamos lá. Então, assim, o meu projeto é levar quadrinho para as pessoas, seja através de eventos, seja através de venda direta. A gente agora está produzindo nossos próprios quadrinhos, a gente fala depois um pouco melhor sobre isso. E assim como você chegou a nós, a gente tem ali o nosso ponto de vendas, que é na Feira de Antiguidade do Rio de Janeiro. Essa feira existe já, não sei quantos anos, dizem que é a feira mais antiga da América Latina, né? Alguns lugares chamam de Feira do Rolo, mas ela é um pouco mais organizada que essas feiras do rolo. Ela tem barraquinhas próprias, tem gente que já está lá há anos, que tem um lugar certinho, e ali no meio mesmo no meio da praça, tem um núcleo de quadrinhos, que são 3 barracas ali especializadas em quadrinhos. Por que eu digo especializado? Porque a galera que trabalha ali nessas barracas, eles leem quadrinhos desde sempre, são pessoas com mais de 50 anos de idade, que compraram a revista da Ebal na banca, quer dizer, que viveram toda uma coisa que essa galera nova não viveu, né? E que vai muita gente nova lá para... Eu gosto quando chega uma pessoa e fala assim, eu estou querendo ler quadrinho, não sei como começar. A gente sempre tem material novo também, porque às vezes a pessoa quer ler uma coisa diferente, não gosta de ler super-herói, não gosta de ler mangá, só gosta de mangá. Então a gente... Ali é um ponto onde a gente, além de vender material, claro, a gente também incentiva as pessoas a ler quadrinho, a começar a ler quadrinho, a gostar de quadrinho, porque quadrinho é tão bom, o que eu posso ler. E é assim, né? As pessoas, às vezes, não param para pensar que quadrinho é tudo, pode ter quadrinho de tudo, né? Seja essa molecada nova lá, ainda fala assim, não, mangá é uma coisa, quadrinho é outra. Eu falei, não, peraí, deixa eu te explicar. Quadrinho é o meio, é a arte, histórias em quadrinhos. No Japão chama de mangá e é feito de um jeito. Os Estados Unidos chama de cômica, a gente chama de HQ, e assim vai, mas é tudo história em quadrinhos. Cada um tem o seu jeito, mas é tudo história em quadrinhos. Então, assim, o objetivo ali da gente, é claro que todo mundo está ali para ganhar algum dinheiro, tal, né, e tudo mais, mas a gente ali tem esse objetivo de difundir quadrinhos, entendeu? E todo mundo ali, assim, cada um tem a sua vida, né? Uns são aposentados, outros são funcionário público, outros são funcionários de outras coisas, e estão ali para vender quadrinhos, se divertir e tal. E eu, de todos ali, fui o que criou uma empresa, né? Eu criei uma microempresa, que se chama MHQ, que foi em 79, quando eu comecei a fazer evento. Eu estava começando a vender quadrinhos assim, num eventinho ou outro, e a gente notou que os eventos não atendiam todo mundo. Ou você ia num evento que só tinha quadrinho independente, ou você ia num evento que só tinha mainstream, né? Super-Homem, Batman, outras coisas assim. O que a gente fazia? A gente chegou e falou assim, vamos fazer um evento que tenha tudo. Não importa o tipo de quadrinho, não importa quem esteja vendendo, não importa se é o colecionador que está vendendo, não importa se é o artista, não importa quem seja, uma loja, vamos fazer um evento assim. Então a gente criou um evento chamado Nit Comics, que até pouco tempo ainda era um evento com... Eu não sei se alguém já bateu, vamos chamar assim, esse recorde, que a Nit Comics, segunda edição, ela teve 130 artistas. Eu não sei se alguém aqui no Rio já bateu esse recorde, teve outros eventos que aconteceram aí de um tempo para cá, mas eu não sei. Então, a gente chegou a ter um evento com 130 artistas, 4 ambientes, e tudo voltado para quadrinhos. A gente teve masterclass com produção de quadrinho, ensinando quadrinho e tal, e junto com isso,
a gente tem a venda de quadrinhos para os colecionadores, e a gente chama assim, a gente distingue de duas maneiras. É o colecionador e o passante. O passante é aquele cara que passa assim, pô, queria ler um quadrinho, queria voltar a ler, queria aprender a ler, e depois ele pode até virar colecionador, mas nesse momento ele é um passante. Ele passa, essa semana, por exemplo, passou uma professora que ela queria levar quadrinho para a sala de aula. Aí ela queria levar quadrinho que as crianças não precisassem ler outra revista, né? Tipo assim, ó, uma aventura do Batman que começa e termina aqui. Ela queria que eu mostrasse para ela revistas que não fossem próprias para a idade das crianças, que eram até 12 anos, e ela não queria levar só mangá, porque as crianças lá só falavam em mangá, e ela sabia que tinha outros quadrinhos. Então a gente vendeu para ela uma série de quadrinhos lá, para levar para a sala de aula, e até eu falei para ela assim, olha, se você depois quiser que a gente faça uma visita, levar o quadrinho que a gente está fazendo, conversar com as crianças sobre a criação de quadrinhos, até como profissão e tal, a gente está à disposição aí. Ela ficou de ver com a direção do colégio e depois falar comigo. Então, esse trabalho ali, além, é claro, de ser uma fonte de renda para quem está ali, é um trabalho vamos dizer assim, social, né, de levar um tipo de arte para as pessoas. Então, e também, o que eu estava te falando, a gente não tem uma loja física. Manter uma loja física hoje é muito complicado. Eu tenho até alguns amigos que têm lojas de outras coisas, tem loja aqui, que tem loja de disco, tem loja de não sei o quê, que servem de outros pontos para a gente. Né? As pessoas chegam lá, eu queria quadrinho, eles indicam a gente indica o produto deles também, mas o local físico da gente pegar, o local físico semanal é ali na Feira de Antiguidade da Praça 15, a não ser quando, hoje, por exemplo, era um dia que não teria por causa do tempo desabando, né? É o problema só, é o tempo, mas 90% dos dias dos fins de semana do ano a gente está lá difundindo esse negócio dos quadrinhos e tal. E aí o que acontece? A gente, como conhece quadrinho, a gente conhece muita gente também que coleciona quadrinho, né? E aí com a ascensão da internet, a gente começou a juntar, a conhecer as pessoas de outros estados. Por exemplo, eu tenho muito cliente no Nordeste, no Norte, de revistas antigas, porque a distribuição era ruim, né? Hoje já não é tão boa, mas há tempos atrás era muito pior. Então, muita coisa só chegou no eixo Rio-São Paulo. Então, a gente está fazendo esse trabalho também de muito colecionador completar a coleção dele. O cara nunca... na banca aqui nunca vendeu tal coisa. Então, a gente também tem muito cliente fora do eixo Rio-São Paulo que compra quadrinhos antigos, assim, né? Então, a gente está sempre procurando colecionadores que querem vender suas coleções, pessoas que herdam quadrinhos, acontece muito, né? A pessoa morre, ou desiste, ou precisa de grana, ou vai se mudar, vou mudar para outro estado, o que eu faço com esse monte de quadrinho? Então a gente também vai lá, recolhe. Às vezes a pessoa, pô, eu queria tanto vender, não tenho tempo, a gente faz esse trabalho também de vender para terceiros, né? É um outro trabalho que a gente faz aqui, além de vender nosso material, eventos e produção de quadrinhos, a gente também vende coleção de outros, né? Cobra uma pequena comissão e vende coleção de outros. Então, assim, a gente tenta fechar um círculo de tudo, que a pessoa quer ler quadrinho, quer saber sobre quadrinho, quer aprender sobre quadrinhos, a gente oferece todos esses serviços, né? Então, assim, as barracas ali, elas têm um preço R$100 por semana, e elas são uma barraca relativamente grande. Então, e você também não tem como levar, por exemplo, o meu estoque hoje deve ter de quadrinho para vender próximo de 2.000 quadrinhos. Esses são quadrinhos para me vender. Não tem como levar isso para uma barraca. Nem se levasse uma Kombi, eu não tinha onde botar na barraca. Então, a gente leva uma quantidade, eu acredito que eu e o Sérgio, que dividiam barraca lá, a gente bota uns 600 quadrinhos por semana lá, mais ou menos. A gente contou uma vez. Então, a gente leva uma quantidade, cada um leva uns 300, cada um fica na metade da barraca, e muito bem, dá para colocar muito bem, para expor muito bem. Então, assim, sempre acontece da pessoa chegar ali e depois virar cliente. Difícil, a não ser a pessoa que está passando, assim, eu não quero voltar a ler, não me parece mais, mas muita gente volta a virar cliente, a gente começa a conhecer clubes, ali tem o pessoal do Clube do Fantasma, tem o pessoal do Clube do... Outro dia um rapaz, tem Thundercats? Eu falei, tem alguma coisa em casa, assim. A gente abriu um clube, a gente tem um clube, eu nem sabia, existe um fã-clube do Thundercats, do desenho original, dos quadrinhos, e aqui no Rio a gente não sabia, né? Eles têm encontros periódicos e tal, então, assim, ali o ponto, além de venda e tal, é um ponto de difundir, de descobrir as coisas. Minhas próprias coleções, eu completei nem sei quantas coleções ali na Praça 15, porque também a galera que vende vai lá oferecer para a gente, entendeu? Então aparece coisas antigas, coisa da Ebal, coisa da Cruzeiro,
Ali é um lugar muito, muito bom para essa troca. Agora, é aquele lance, não é para amador, né? Você não vai querer chegar lá com um monte de revista nova da Panini e vender o preço de banca, não vai vender, né? A gente mesmo tem uma dificuldade com as pessoas que não entendem, a pessoa chega lá e fala assim, quanto custa esse formatinho aqui? Esse aí custa 50. Mas é um formatinho? Mas é um formatinho que não tem mais, que é raro, que só saiu, a tiragem foi pequena, ou é de 1980, você não tem mais, então ele vale R$50 ou até mais, e está novinho. Então, assim, é difícil às vezes explicar para a pessoa o valor do quadrinho, né? A gente tenta, muita gente entende tal, que o quadrinho tem essa valorização por ser antigo, e às vezes você tem um quadrinho dos anos 70 que vale menos que um de 90. Por quê? Porque a tiragem foi grande, né? Você lembra, a Ebal fazia 200 mil, 300 mil edições, graças a Deus, né? Senão a gente não conseguiria nada antigo hoje, né? Eu até falo para as pessoas que você gosta num quadrinho que a Panini está lançando, compra, porque daqui a 5 anos você não consegue. Tem coisas da Panini que a gente não está conseguindo mais. Entendeu? Aquele V de Vingança, por exemplo, a última encadernação deles, tá dificílimo de conseguir. Por quê? Quem tem, não quer vender. Quem tem, não quer vender. E quem não tem, e a Panini não está fazendo relançamento daquilo, né? Então você já é um quadrinho difícil de conseguir. Algumas encadernações melhores, com brochura diferente, não sei o que, também não vai ter. Os ônibus, por exemplo, a Panini falou que não vai relançar ônibus nenhum. Então, aqueles do Quarteto Fantástico do Barney. Se você não tem que achar na internet, achar alguém que revenda, porque ela não vai refazer aquilo. Ela fez um valor, ela fez uma quantidade X e acabou. Ela tem centenas de coisas para lançar, né? Então, é diferente, às vezes, você consegue uma coisa da Ebal com uma certa facilidade, né? Outras não, mas muitas vezes você consegue aí uma Superman em cores número 50, vale R$60. Por quê? Porque tem muito, é fácil de você conseguir. Então tem tudo tem uma engenharia, né, para chegar no preço do produto, né? Qualquer tipo de antiguidade é assim, né? Desde um anel até um automóvel, né? Depende do estado, da raridade, etc, etc. Um quadrinho é assim também. Então, assim, ali, voltando a falar, ali é um núcleo muito importante para a gente aqui do Rio de Janeiro. É um lugar importantíssimo para a difusão de quadrinhos. A gente tem muito poucos eventos de quadrinho no Rio agora. A maioria dos eventos que estão acontecendo agora são só para quadrinho independente. Junto com a galerinha do quadrinho independente, faz um eventinho, faz um outro, faz uma feira, faz não sei o quê. Um evento que misture tudo a gente não tem. Por exemplo, domingo que vem agora, vai ter um evento em São Paulo, um evento novo, que é o Comics and Action Figures, que é um evento que o cara está imitando a GBSP muito bem, porque ele está misturando editora, com independente, com colecionador, que é o tipo de evento que eu fiz quando a gente costuma fazer, quando consigo fazer aqui, o cara está fazendo lá. Então vai ter o GBSP depois, vai ter o Comic Market. Então, em São Paulo já tem uma série de eventos que misturam e levam todo tipo de quadrinho. Aqui a gente não tem. Os últimos eventos aqui desse ano foram todos para quadrinho independente. Legal, beleza, mas o que acontece? Você vai no evento do quadrinho independente, hoje, vamos dizer, maio, você volta em junho, o artista está lá, se ele não fez um lançamento, coincidentemente, nesse período de 30 dias, ele fez um lançamento novo, você vai achar as mesmas revistas. Por quê? Porque é difícil. Eu mesmo estou fazendo há 6 meses um quadrinho. É difícil produzir os custos, e o artista também... Dificilmente um artista no Brasil trabalha só com quadrinho, né? Ele trabalha numa agência, trabalha em outra coisa, ele vai fazendo um quadrinho quando ele pode. Então, tudo para fazer um quadrinho independente demora. Então, é natural que o cara tenha um lançamento ou 2 por ano. Mas para você, consumidor, como é que você faz? Pô, não vou ler quadrinho mainstream? Vai ler, cara. Você chega em poucas bancas que ainda existem, tem um monte de Batman, um monte de Vingadores, um monte... A Panini, inclusive, está lançando muito material antigo também, as coleções maravilhosas, sagas e a coleção clássica. Então, você tem muito quadrinho para ler. Mas você vai num evento, às vezes, se não tiver uma pessoa vendendo outro tipo de quadrinho, tiver só independente, você, às vezes, vai chegar lá, pô, são as mesmas coisas que eu já vi no outro da semana retrasada. Então, alguns produtores de evento não entendem isso. Você tem que ter tudo. Igual lá na Barraca. Lá na Barraca eu tenho quadrinho nacional, eu tenho Ebal, eu tenho coisa nova da Panini, e às vezes a gente, como eu divido o barco com o Sérgio, a gente às vezes combina assim, Sérgio, você vai levar o quê? Eu peguei um lote aqui de um monte de cadernado da Salvat. Falei, então eu não vou levar os meus. Para a gente ter diversidade, entendeu? Eu levo os cadernados da Salvat, eu levo outras coisas, e vice-versa. Para que a gente tenha sempre... O cara chega lá na banca, não vai ter 2 Mulher Maravilha, uma de cada lado da barra, entendeu? Mulher Maravilha número 1, vamos falar assim. Então a gente tem esse trabalho de levar a diversidade,
né? A gente leva quadrinho, importado. Estou com os importados aqui, então leva importado que eu não vou levar. Ou vou levar de outro herói. Então a gente tenta fazer que a pessoa chegue na barcaria e tenha de tudo. Essa semana chegou uma moça lá procurando o Corvo. Uma sorte dela, danada, eu tinha pego a minissérie do Corvo na semana anterior. Eu falei, você deu sorte, eu estou com a minissérie original aqui. Entendeu? Então, assim, parece pessoas procurando de tudo que você possa imaginar. Você nem lembra mais daquele herói, a pessoa quer. Ou também aparece alguém que é o quadrinho do Chaves, que você vê, é um negócio novo, né? Não é tão longe assim, e você não acha mais. Tem gente que quer quadrinho de Sérgio Malandro, quadrinho aqueles quadrinhos inspirados em programas da Globo e tal, Xuxa, não sei o quê. Cara, são coisas novas, relativamente novas, né? E que você não acha mais. E você acha um Superman da Ebal de 66 e não acha uma Xuxa de 1980. Então é a tiragem, é a procura e tudo mais, né? Então o trabalho que eu criei aqui na MHQ é difusão de quadrinhos, entendeu? E cheguei agora no momento que eu falei assim, bom, agora falta a gente fazer nossos quadrinhos também, né? A gente tem que tentar fazer. Então já fizemos um quadrinho no passado, que foi a MHQ Magazine, e depois eu te mando até os links aí, se você quiser mostrar para as pessoas. A MHQ Magazine é o que ela diz, é uma magazine. Então tinha uma história criada por mim, desenhada pelo Rony Braga, e tinha uma outra história do amigo meu, que é o Gabriel Rocha, que é o criador do Lagarto Negro. Todo mundo conhece o Lagarto Negro, né? O Lagarto Negro é o Batman do Brasil, né? Ele encontra com todo mundo, né? Já fez crossover, tudo quanto é outro herói. Então, tem uma história do Lagarto Negro lá, ambas inéditas, 2 histórias e tal. Elas são em formato magazine. Até eu te mostro uma aqui agora, peraí. Ótimo, pode mostrar. Fique à vontade. Tem uma aqui agora, aqui do meu ladinho. É a última que sobrou, tá? Essa aqui e ela é flip-flop. Essa aqui é a parte que eu criei, do dinossauro aqui e tal. E aqui vocês viram ao contrário, tem o Lagarto Negro. Interessante. Ela é flip-flop. O último número vendeu esses dias lá na Praça 15. Ela também tem algumas reportagens e tal. E eu fiz uma revista de colecionador. Dino Boy? O Dino Boy é uma das inspirações. Eu conto aqui com as suas inspirações para escrever essa história de dinossauro e tal. Aí tem Dino Boy, tem as revistas que saíram pela Ebal, tá vendo? Muito então, bom. além do quadrinho que o Rony criou e tal. Aí a gente estava produzindo a 2, continuando a história aqui do dinossauro e tal. O Rony machucou a mão. Esse é o começo da história do dinossauro. O Rony machucou a mão e eu adiei a 2 e estou lançando uma edição extra. Vou te dar um spoiler, que quase ninguém está sabendo, que é uma edição do outro bicho, do outro dinossauro que chegou antes desse aqui. Estou contando uma coisa, um retcon. Não é nenhum retcon porque eu não fiz antes, né? Então é uma história que se passa antes dessa aqui com outro dinossauro. Esse aqui é o Dino Copacabana e o outro é o de Niterói. Ele chega em Niterói. Então a gente está sendo feito por um outro artista que trabalha com mangá. Então, assim, minha segunda revista física vai ser um mangá para atingir outras pessoas também, entendeu? E aí esse aqui esgotou, devo fazer uma outra edição, porque tem uns eventos aí pela frente, né? Eu devo fazer uma outra tiragenzinha dessa aqui e terminando esse mangá, deve ficar pronto até agosto. A gente botou um prazo, que a gente tem um evento em agosto, tem que ficar pronto até agosto. Então, a segunda revista nova sendo produzida, isso é de perder os cabelos, porque não é fácil produzir quadrinho no Brasil. O Sérgio também escreve alguns quadrinhos, só que ele escreve para editoras, ele não tem uma editora própria. Ele leva os quadrinhos lá também para vender lá, autografar e tal. Quando a gente pode ter um artista disponível, a gente leva artistas lá também na Praça 15. A gente bota uma mesinha ali do lado, o cara senta, fica desenhando, autografando. O Rony já foi lá várias vezes. Vou fazer isso com o Lucas também, que é esse artista do novo quadrinho aí. Quando estiver pronto, vou fazer isso também. Então a gente está tentando fechar todo o negócio de quadrinho. Naturalmente, você tem que parar com alguma coisa. Então eu dei uma pisada no freio com relação ao evento. Vou fazer um evento quando tiver o quadrinho pronto, para lançar ele, mas não um grandão, assim, igual a Nietzsche Comics, não, porque esse ano não vai dar. Esse ano está complicado, mas deu tempo em evento para poder focar nessa parte. E essa parte do colecionismo é a parte principal da parada. Por quê? Você lembra quando veio a pandemia, né? Eu já estava trabalhando por conta própria na pandemia. Então, assim, veio a pandemia, fiquei sem nada. O que eu tinha para fazer? Aí pintou o colecionismo. Eu tinha, até já faleceu, não sei se você chegou a conhecer o PP. O PP era uma pessoa que estava ali na Praça 15 e vendia quadrinho ali também. E o PP já estava na frente de todo mundo e foi o desbravador de vender na internet. E foi um dos primeiros a conhecer o WhatsApp, de fazer grupo de quadrinho e tal. Quando veio a pandemia que eu fiquei sem nada,
PP chegou para mim, ó, vou te botar nos meus grupos de quadrinhos, vou te apresentar meus clientes, você vai vendendo para eles. Então, assim, o que sustentou a gente lá na pandemia e continua ajudando muita gente hoje em dia é essa parte do colecionismo. Entendeu? Porque, como eu estava te falando, domingo me liga alguém, pô, estava vendo seu site lá, tem um X-Men que eu não tenho aqui, está à disposição? Então, a gente já tem. Então, o colecionismo é assim, que nem o Civita falou assim, o pato paga, lembra disso? Ele lançou a Veja, e aí o Disney pagou. Então, o meu caso é assim, estou fazendo as coisas, o colecionismo paga, porque é o que sustenta a gente. Mesmo nessa economia fraca que está agora, ainda é muito, ainda sustenta a gente. E ali na Praça 15, como eu te falei, ainda tem os passantes, uma pessoa que passa. Puxa, que legal isso aqui, depois que eu não leio Crash, ele acaba levando e tal. Então, o colecionismo não para, é a nossa base, e o resto está lá. A gente está fazendo quadrinho, a gente vai fazer um evento esse ano quando o quadrinho estiver pronto, e vamos em frente aí. Você tinha pedido para mim, eu separei algumas joias que a gente está vendendo aqui. Algumas eu nem cadastrei no site ainda, porque tem um valor elevado, então eu estou discutindo com colecionadores. Nem botei no site ainda. Eu posso te mostrar algumas coisinhas aqui. Quando você falou comigo, eu fui lá no estoque, lá procurei uma... Assim, Então, eu vou te mostrar aqui o que a gente tem. Desde uma coisinha mais baratinha até um negocinho mais caro, beleza? Tudo isso aqui pode ser pedido a gente pelo site e tal, pelo Zap, ou alguma coisa de vez em quando eu até levo na Praça 15, tá? Então, vamos lá. Ó, começar com isso aqui, todo mundo procura esses almanacs do Hulk com os X-Men, que são os 3 últimos. O 7, 8 e o 9. Primeira vez que são no Brasil essa história dos X-Men maravilhosa, do Burn e tal. Então, de vez em quando aparece. É um material... Essa aqui, por exemplo, tá... Posso dar os preços? Sim, pode, fica à vontade. Essa aqui está custando em média R$60, porque ela já está meio velhinha, a lombada está desgastada, mas o interior está perfeito. E, assim, para quem curte formatinho e quem curte X-Men, essa fase da RGE é muito legal. Tá? Então, isso aqui é um material relativamente barato. Eu estava outro dia, peguei um lote e apareceu isso aqui, ó, dificílimo de aparecer. O Fantasma da Saber, esse é o número 1. Poxa. É muito difícil de aparecer. Esse está em média R$300, 250, por aí. Está com uma rachadurinha aqui, né? Então ele vai cair um pouquinho para 200 e pouco, mas em média é esse preço, tá? Então, assim, às vezes eu restauro, às vezes eu deixo dependendo de quem for, quem vai comprar, eu tenho um cliente que gosta de restaurar ele. Mas, ó, se você achar, não mexe, me manda que eu vou restaurar. Tá bom. Então a gente trabalha assim também. Aí tem essa coleção aqui, ó. Deixa eu te mostrar a primeira capa, que é pesada. Uma coleção da RGE, que ela lançou com essa capa aqui. Essa capa é até mais difícil de conseguir do que as revistas. É uma capa que explicava cada herói da coleção, uma sobrecapa, né? Então, essa coleção Clássicos voltaram. É dificílimo de aparecer completa, e com a capa, então, muito complexa, muito difícil. Aí são essas 6 revistas aqui, tá até em plástico separado. Também tem, ó, tudo colecionador adora, ó, também tem a propagandinha que vinha dentro para você assinar, completinho. Aí são, ó, esses gibis de ouro aqui, ó, Fantasma, tem Mandrake, tem Ferdinando, tá vendo? Então, uma coleção completa. A gente vende muitas coleções completas também. Aí vamos outra coisa muito procurada, que quando aparece a gente tem que pegar. Hanna-Barbera da Cruzeiro. Né? Primeira vez que saiu o super-herói de Hanna-Barbera aqui no Brasil, pela editora Cruzeiro, formato americano. E o problema dessas revistas é que o papel que a Cruzeiro usava é um papel horrível. Então, você achar inteirinhas, abraça porque é difícil. Essas estão, em média, entre 400 e 500, depende do número. Tá vendo? Esse aqui é o almanac número 1, esse aqui vale mais ou menos 500. Nesse estado bom, né? Para achar em estado não tão bom assim. Aí a gente tem muito, ó, coisa da Ebal, Thor, Hulk Namor, Homem-Aranha. A gente vende em média entre 60 e 100, depende da raridade, depende do estado, tá? E a joia da coroa, essa aqui em leilão, brigando por ela, já vi sair a quase 6 mil, que é a primeira aparição no Homem-Aranha. É na Thor número 11. Essa revista aqui é disputada a tapa da até morte. Entendeu? Essa está em estado muito bom. Bom demais mesmo. Eu estou discutindo com o colecionador o preço dela. Está entre 4 e 6 mil. Essa é a joia da coroa aqui, das minhas, assim, de valor. Né?
Agora, eu tenho muitas, assim, Block. Eu tenho muita coisa da Block ainda. Esse dia teve um cliente que levou muita coisa da Block, mas ele pegou, assim, sei lá, 80% que eu tinha de Block. Levou quase tudo, mas sobraram Homem-Aranha, Homem de Ferro, Vingadores. Acho que ele já tinha, ele não pegou. A gente tem muito Block, a gente tem muito Ebal. Panini, por incrível que pareça, é o que a gente tem menos. Porque Panini é aquele negócio, a gente pega Panini quando vai fazer evento, porque Panini a gente coloca assim, 1 é 5, 3 é 10. Não que sejam ruins, não. É que são novas e tem muito, entendeu? Vai comprar, vai pagar um Vingadores 20 pratos, você pode pegar na banca um novo, então a gente bota lá um precinho bem legal. Então, assim, essa parte de colecionismo é maravilhosa. E a gente está ali voltando a falar da Praça 15, chega uma hora ali, lá é de 6 da manhã até as 3 da tarde. Só que ninguém vai embora às 3 horas da tarde. A gente fica batendo papo lá e tal. Fica até de 5, às vezes, ou 6, batendo papo lá. E nesse papo se conhece, se troca muita informação, se conhece muito quadrinho novo, muita coisa que a gente não sabia, né? E as pessoas que aparecem lá, assim, às vezes aparecem criadores, colecionadores. Não sei se você lembra do Valmir Amaral, faleceu há pouco tempo, ele desenhou Fantasma, Mandrake, ele fazia capas para Rio Gráfica. Ele era uma pessoa que frequentava lá, entendeu? Uma pessoa maravilhosa. Eu lembro de uma vez que a Praça 15 teve uma época que estava fazendo, fez uma obra. E aí pegaram a feira e botaram mais próximo, do lado das barcas, mais próximo do mar, né? Então, um dia que estava chovendo, estava o Valmir lá, eu pedi para ele fazer um Cavaleiro Negro para mim, um autógrafo, e fez na chuva, eu segurando o guarda-chuva, eu tenho até essas fotos, ele desenhando um Cavaleiro Negro para mim e tal. Então, assim, experiência que eu não teria se não ficasse ali, entendeu? Então, assim, a gente fala assim, Luiz, você precisa mesmo da Praça 15, vale a pena ir lá? Claro que vale. Sim, é o meu encontro semanal, é o momento semanal que eu vivo, como aquele negócio da aula de inglês que eu te falei. Agora só se fala quadrinho. Embora chegue lá, não fala só de quadrinho, não. Eu falo de tudo, futebol, política, tudo. Mas quadrinho ainda é o cerne, ainda é a coisa, entendeu? E vai a molecada nova lá, a gente gosta de conversar. Isso acontece também em evento. Evento também é legal. Vai a família, vai os pais e tal. Mas você não tem um evento toda semana. E ali, basicamente, para mim, na minha cabeça, é um evento toda semana. É um lugar físico. Quando a pessoa pergunta se você tem loja aqui no Rio, eu falo, não, mas eu tenho um lugar físico todo sábado. Você vai lá. E o legal ali da Praça 15 também é que não tem só quadrinho, é uma feira de antiguidade. E agora, de um tempo para cá, eles permitiram o brechó. Muita gente ali tradicional, o brechó vai ser horrível e tal. Não, o brechó foi maravilhoso, sabe por quê? Porque o brechó atrai muitas mulheres. As mulheres trazem os maridos, os namorados, os filhos, que não estão nem aí para roupa, querem ver o resto. Então a galera que vende álbum de figurinha melhorou, a galera de quadrinho melhorou, a galera lá tem muito action figure também. Action figure, então, tem mais barraca de action figure do que de quadrinho, tem umas 10. Você completa coleções lá de fora até de action figure, tem muita também. E fica tudo próximo ali do quadrinho, entendeu? O pessoal da feira, eles costumam setorizar, né? O brechó ficou num canto, a gente ficou no outro canto, o pessoal que vende relógio e moeda num canto, o pessoal de quadros num canto. Então, cara, a família vai ali, passa um dia ali, se diverte a rodo. Né? Então, assim, eu sempre falei isso, é um programa para família. Minha namorada não gosta de quadrinho. E ela vai ter roupa lá para ela comprar. Duvido que ela não goste de roupa. Então, enquanto a mulher está vendo a roupa, ele está lá vendo os quadrinhos, né? Então, assim, eles acertaram muito de um ano e meio para cá, tal, de colocar os brechós ali. O brechó se tornou uma parte grande da feira e motiva o resto, né? As famílias vão lá para comprar roupa, tal, não sei o que, e vê o resto e vice-versa. Né? Então, eu acho que eu consegui te falar um pouco sobre o que é o nosso trabalho ali, como a gente trabalha, como falar com a gente. Você pode falar com a gente ali, se você for do Rio, vá lá visitar a Feira de Antiguidades, é um passeio muito legal. O centro da cidade, assim, existe uma falta de divulgação sobre o centro da cidade. A gente está ali na Praça 15, em frente à feira tem um museu ali do Paço Imperial, que é onde Dom Pedro I falou que ficava, tem um monte de exposições lá. Do lado tem o Museu da Marinha, do lado tem o Museu da Marinha, do outro lado tem o Museu da Imagem do Som, né? Se você andar um pouquinho, tem o Centro Cultural Banco do Brasil, tem o Museu do Futuro. Então, assim, o centro da cidade precisa divulgar mais o que tem lá. Sábado, inclusive, você pode ir na feira, em 2 horas lá você viu a feira toda, depois você vai no Centro Cultural Banco do Brasil, tem uma exposição lá de um mangaka, eu esqueci o nome agora, maravilhosa também acontecendo agora, de graça, é só você ir. Tem um monte de barzinhos ao redor também, para você sentar, comer um peixinho, um negócio. Então, assim,
Centro da cidade, centro do Rio de Janeiro, sábado, é maravilhoso, entendeu? Se você gosta de quadrinho, é o lugar para você ir, depois você passeia por tudo, vai nos museus, vai tomar. E se você é turista de outro estado, pega a barca, dá um passeio até Niterói, depois volta, entendeu? Assim, o passeio do sábado, né? Então a gente tá, o pessoal das barcas, a gente está sempre, cada um do seu jeito, fomentando que as pessoas vão ali no centro do Rio no sábado. Mas tem só quadrinho? Não tem só quadrinho, tem mais coisas também. Então, é um evento semanal que vale muito a pena ser visitado, entendeu? Se você está turistando no Rio, faça isso. É até melhor do que você pode ir cedo pegar uma praia depois, embora agora vai chegar o frio, né? Mas isso é muito legal falar também. A gente atende muita gente de fora ali. Esse fim de semana foi uma menina meu Deus, não sei se foi Inglaterra ou Canadá, que queria levar X-Men em português para um parente lá, comprou com a gente lá. Entendeu? Então acontece isso também, a gente vender muito para turista, aqui da América Latina também, Peru, Equador, Argentina, volta e meia passa turista lá e compra com a gente. E vende também, já comprei revista comics de turista lá, queriam vender ou trocar, faz um tempo, não foi por agora. Então, assim, é um núcleozinho muito legal para conhecer, você pode ir lá e conhecer o trabalho da gente lá, da MHQ, você acha na internet a gente, vou te passar os links todos aí. Estamos aí, se vocês precisarem, com relação a quadrinho. A gente faz esse trabalho também, falei um pouquinho lá, de ir em colégios, né? A gente agora deu uma paradinha para dar uma força nesse segundo quadrinho. Quando esse segundo quadrinho estiver pronto, inclusive que ele se passa em Niterói, então tem toda uma parte meio turística de Niterói que o Dinossauro Novo vai atacar lá. Então a gente vai levar esse quadrinho para colégios em Niterói, no museu ali no Museu de Niterói também. Então é todo um projeto realmente um projeto de levar quadrinho para quem não conhece ou de fomentar quem já conhece a conseguir continuar consumindo, entendeu? Então, é isso. Agora, deixa eu te perguntar duas coisinhas. Pois não. A gente já percebe o seu entusiasmo, a sua paixão pela atividade. Agora, me diga, quando isso começou? Por exemplo, comigo, meus irmãos me apresentaram gibis. Eu era criança, então eu comecei a ler de variados gibis, dessas editoras que você estava citando. Depois eu entrei nas graphic novels, aí eu fiquei extremamente apaixonado porque era uma literatura mais adulta, né, voltada ao público mais adulto, mas ainda com formato de gibi, tem todo um enredo preparado. Depois eu leciono arte também. Então, isso para mim é muito interessante, perceber também as origens desses cursos. Quando foi e como surgiu isso? Bom, vamos lá. Quando eu era criança, meus pais eram separados, sempre foram separados. Tá? Então, meu pai era pai de fim de semana. Ele sempre vinha e trazia quadrinho para mim. Primeiro, quando eu era muito molequinho, muito bebê, vamos dizer assim, era quadrinho de patinho. Então, eu comecei minha vida com Disney. No Disney da Abril, né? Então, eu comecei minha vida com Disney, depois Mônica. Mas, assim, muita gente fala, aprendi a ler com Mônica. Eu aprendi a ler com Disney, depois que eu fui para Mônica. Entendeu? E aí, depois, um belo dia, já jovenzinho, eu descobri um negócio chamado super-heróis. Falei, agora eu sou adulto, eu estou lendo super-herói. Então, foi Superman, Batman, Homem-Aranha. Meu pai trazia muito para mim as coisas que ele gostava. Então, ele gostava de quê? Gostava de Mandrake, Fantasma, Tarzan. Então, toda semana, quando eu vinha visitar, ele trazia uma revista. Isso era religioso. Então, assim, eu comecei a ler e tal. Mas, assim, eu sempre falo, eu ainda não era colecionador. Eu era o cara que lia, estava lá, trocava, tal, guardava algumas. Ainda tem revistas que meu pai me deu, tem várias ainda. Um belo dia, eu tenho um Homem-Aranha... Ai, meu Deus, não vou lembrar o nome. Sei que tem um Homem-Aranha que tem um lagarto na capa, que tem uma história do Quarteto Fantástico. 2 do Aranha e uma do Quarteto Fantástico. Aquela revista é a revista que eu digo que começou a minha coleção. Por quê? Gostava do Quarteto Fantástico muito, tinha até um desenho, era Quarteto Fantástico, né, que a Globo falava, mas ali era Quarteto Fantástico. E a história não acabava ali. Então eu falei, mês que vem eu tenho que comprar outra. Tem que pedir dinheiro para a mamãe para comprar outra. E tem uma história legal, que eu estava tão fascinado com essa revista, que eu enfiei ela no meio dos livros para o colégio. Chegou na aula, eu fiquei lendo essa revista. Eu nem sei o que a professora estava falando. Ela me toma essa revista, ela veio e me toma. Eu falei, meu Deus. Ela pegou minha revista. Eu, criança, achei, meu Deus, e agora? No final da aula, ela me devolveu e falou, legal que você está lendo, mas na hora da aula tem que prestar atenção. Deixa eu ler seu quadrinho depois.
Então, assim, são as primeiras coisas que eu lembro de colecionador. A partir daí, entendeu? Essa Homem-Aranha eu tenho até hoje. É um Homem-Aranha, não sei se é número 35, não sei, que tem um lagarto na capa e que tem 2 histórias do Aranha e uma do Quarteto Fantástico. Até não está fácil de achar lá, não. Está no meio da Zebal lá. Então, assim, eu comecei a comprar. Aí eu ainda troquei revista um tempo, mas comecei a colecionar mesmo. Quando veio as blocos, da Ebal, assim, nesse momento eu não tinha nenhuma coleção completa. Não sei que o formatinho foi depois. Aí, quando veio as blocos, aquele negócio do Capitão Asa, aí lançou as blocos, tudo que vinha com pôster, aí eu comecei mesmo a comprar todo mês. Tá? Aí aquele negócio todo mundo fez. Você vinha a pé do colégio para sobrar dinheiro para comprar revista, você não lanchava para comprar revista, né? Você vai juntando isso tudo, né? Quando você vê, você tem 10 mil revistas. Né? Então, assim, eu gosto sempre de falar o seguinte: momentos tristes, momentos felizes, então, sempre tinha um quadrinho do meu lado. Sempre eu estava lendo alguma coisa. Eu não passo um dia sem ler um quadrinho. Assim, não posso ler a revista inteira, mas eu vou olhar de algum jeito. Não tem um dia que eu não leio um quadrinho. Assim, lembro de poucos. Talvez quando eu viajei, fiquei um dia no ônibus, aí eu não li. Mas tirando isso, todo dia eu leio um quadrinho, leio antes de dormir, dou sempre uma olhada. Não tem um dia na minha vida assim, que eu não queira ler um quadrinho e dar uma olhada em alguma coisa. E assim, sei que você vai fazer aquela famosa pergunta: quantos serviços você tem hoje em dia? Não sei. Para vender, eu acho que eu tenho mais de 2 mil, como eu te falei. As minhas têm bem mais. Só que eu dei uma diminuída, porque chegou no momento que eu decidi o seguinte: eu não tenho a Targus do Dr. Who, né, a Tardes, que é um espaço infinito, eu tenho que diminuir. Então, o que eu fiz? Tudo que foi saindo encadernado, formato americano bonito, eu me livrei do formatinho. Passei para outras pessoas. Guardei os formatinhos que não tem em formato americano ou que tem alguma coisa emocional para mim, tipo A Morte da Fênix. Eu lembro de ler A Morte da Fênix. Eu sempre morei do lado de cá, né? Não sei se você conhece o Rio. Niterói de um lado, o Rio de Janeiro do outro, né? Tem a barca ou tem a ponte. Então, eu sempre morei do lado de cá. Então, eu trabalhava no Rio, sempre, todo dia pegava a barca. Eu li A Morte da Fênix na barca. E era um momento que você... Não era igual hoje, que todo mundo, os mortos voltam tudo. Naquele momento, a Fênix morreu. Eu perdi um personagem, perdi uma amiga. Eu lembro de chorar na barca quando eu li aquilo. Aquela edição especial, Grande Herói Marvel. Essa eu tenho até hoje. Esse formatinho não vou me livrar. Ele é importante para mim. Tá? Mas os outros, por exemplo, a coleção do Superman, que é o meu herói favorito, agora o formatinho estou me livrando de vários. Por quê? Está saindo essa saga do Superman toda certinha, pela Panini, bonitinha e tal. Estou guardando ela e me livrando do formatinho. Ah, mas você não gosta de formatinho? Não, não é que eu não gosto de formatinho. Eu gosto de formatinho, principalmente da Ebal. Ainda tenho vários até hoje. O problema do formatinho é que não tinha a tecnologia que temos hoje, de Photoshop, letra, não sei o quê, para você botar o texto mais correto. Então, o texto no formatinho, ele é muito reduzido, né? Conversas inteiras são reduzidas, fora a mudança de outras coisas que Abril fez e outras coisas mais. Então, eu prefiro ter a história certinha, tá? Então, eu já não esquento muito a cabeça de ter... tem o Superman completo da Abril. Não, eu tenho a parte que não saiu em outro formato e tem a parte que está sendo americana bonitinha em outro lugar, entendeu? É o que eu fiz agora. Isso deu uma diminuída numérica na minha coleção, assim, 1, 2, 3, 4, 5 exemplares, para virar um só, mas um só que ocupa menos espaço que os 5, entendeu? Eu estou para fazer uma outra arrumação, mas não consigo nessa correria, que, por exemplo, muita coisa da Panini, fui pegando encadernado. Então, eu vou me livrar das mensais. Muita coisa, muita coisa. E aí, o que é legal com isso? Uma vez que eu boto vender barato, difunde o quadrinho para outras pessoas, e eu arranjo espaço para mim, né? Aí vem a parte digital, né? Aí na parte digital, meu amigo, eu tenho 2 HDs inteiros, porque você pode... Da Ebal, eu acho que eu tenho quase toda a Ebal digital. Porque muita coisa... Porém, comparável você ter o físico com o eletrônico. O físico é que você toca, não, você sente... Eu não troco de jeito nenhum, tá? Mas, tipo assim, coleção inteira da primeira série do Superman, não tem como conseguir. Não, é quase impossível. Só se morrer algum colecionador que tinha isso e eu herdar, eu comprar. Então, assim, eu tenho pelo menos ela digital. E há algum tempo que eu não faço isso. Eu tinha blog, canal. Meu canal tem que voltar agora. Eu estou dando um jeito aqui de voltar com o canal. Então, para o canal e para o blog, eu estava sempre pesquisando. Então, é legal que eu tenha acesso. A Superman B número 25 foi a primeira vez que apareceu o Superman azul e vermelho. Essa eu tenho física. Mas se eu não tivesse, então eu vou lá no digital e procuro. E tem alguns sites, inclusive o site eu não vou lembrar o nome dele agora, o cara que desenhou B de Vingança,
esqueci o nome dele, esteve no Brasil várias vezes. Ah, meu Deus, não vou lembrar. Bom, ele é um entusiasta de quadrinho digital. Ele tem um site em inglês que tem um monte de quadrinho, só sai lá. Só sai lá, não tem físico. Então, eu sou assinante do site dele e leio algumas coisas lá. Coisas maneiras, coisas legais, até que me dão várias ideias e tal. Então, assim, eu não desprezo o físico. Só que eu digo o seguinte, é outra mídia. A gente ainda não tem um nome para ela, mas não é quadrinho como a gente conhece. E necessário por esse motivo que você apontou, verdade. Exato. Ó, por exemplo, todo mundo está lá, não sei se você viu algum dos vídeos que o pessoal da Praça 15 fez lá, o pessoal abrindo esse Batman gigante que veio da Panini agora. Que é igualzinho o número 7, tá? Uma das histórias do número 7. Você tem que comprar o número 7 do Batman normal, que tem outra história lá. Mas aquele quadrinho gigante tá lindo, valorizou a arte, tem uns extras lá lindos. O cheiro dele, quando a gente abriu, é maravilhoso, cara. Aquele colecionador, mas sentiu o cheiro sentiu o cheiro da revista, da tinta. É maravilhoso. Eu gosto demais. Gosto demais. Não troco por nada. Mas é aquele negócio, você chega num ponto em que seu apartamento é limitado, sua casa é limitada. E também é o que eu estou te falando. Eu vou me livrando das repetições. Entendeu? Se eu me livrar de 10 quadrinhos, por exemplo, Saga do Thanos, aquele que Abril lançou, era maravilhoso na época, aqueles 5 revistas e tal. Mas aí a Panini foi e lançou melhor. Formato americano, grandão, encadernação boa, foram 2 volumes só. Peguei os 2 volumes da Panini e vendi os 5 formatinhos para uma outra pessoa. Então é assim que eu trabalho. Eu tento arrumar espaço, porque também o meu espaço não é só quadrinho. Eu tenho um monte de reportagem, tenho um monte de brindes de eventos, eu tenho coisa das primeiras. Eu estive nas 2 primeiras bienais de quadrinho aqui do Rio, então tem um monte de reportagem, tem brinde, tem um montão de coisa, autógrafo, originais, eu coleciono originais também. Não tanto quanto eu queria, né, que o original custa muito caro. Mas eu tenho originais, eu tenho autógrafos, eu tenho sketch, DVD até que eu parei um pouco, porque não estou vendo mais a mídia DVD, né? Então estou guardando tudo no discão. Então tem muito filme, coisa parecida também. Então chega uma hora que, fora que eu também não moro sozinho, tem a minha esposa que também, ela trabalha com arte também, então tem as coisas dela, tem os livros dela, tem as revistas dela. Então, assim, a gente tem um limite físico. Então, vamos de vez em quando dar uma olhada, o que está repetido, o que não está bom, e a gente vai trocando. E eu sou aquele colecionador raiz, por exemplo, estava precisando eu até lembro, foi até o André, da Barraca Lado, conseguiu para mim. O número 25 do Super Amigo Formatinho. Um tempão que eu estou procurando. Ele conseguiu um lá, num estado ruim. Eu falei, não, eu quero. É melhor ter estado ruim do que não ter. Digital eu tenho, mas eu quero de físico. Eu quero botar lá no meio das outras 24 lá, nas outras 32 lá. Então eu botei ele lá. Então, assim, sou aquele colecionador raiz e falo isso para as pessoas. Por exemplo, se essa aqui que eu te mostrei, se ela tivesse em mau estado, eu ainda ia falar, não, pega, porque obviamente o preço não vai ser em estado de banca, mas você vai ter a revista, né? Você vai ter ela fisicamente. Depois, se você conseguir outra, você passa para frente. Entendeu? Tem gente que não, eu só quero estado de banca. Eu falei, não, então só compra Panini na banca, porque a revista antiga em estado de banca é raro, né? A gente consegue, mas de colecionador, né? E o que está acontecendo hoje? Com o negócio da internet, com o advento da internet, as pessoas vão lá na internet e colocam quanto vale a Thor 11? E o IA vai dizer alguma coisa lá para você. Então, até quando você vai comprar agora os lotes, as pessoas chegam para você e falam, eu estou querendo vender esse preço. Aí você tem que explicar assim, não, tudo bem, esse é o preço para um colecionador, mas eu sou um revendedor, eu não posso te pagar isso aí. Você quer que eu venda para você e você me dá um percentual? Então, várias coleções de pessoas, assim, que parente faleceu e tal, eu fiz intermediação só, eu não fiquei com as revistas para mim. Agora, nos últimos tempos, eu peguei lotes grandes, de mais de 1000 revistas e vim vendendo. Agora, outro dia eu estava olhando aí, tem mais de 2000 revistas aqui para vender. Entendeu? Então, eu ainda tenho que arrumar espaço para essas. Essas, pelo menos, eu não preciso expor, né? As prateleiras são para as minhas, essas têm um encaixe direitinho, com plástico bolha para proteger, mas não precisa ficar exposta. Só preciso saber onde está. Onde é que está tal revista? Está na caixa tal. Mas ocupa espaço, cara, ocupa espaço. Eu tenho um quarto inteiro aqui no apartamento, só para as minhas coisas e o computador. Agora eu botei o computador aqui na sala para poder trabalhar, até porque tem o cartaz aqui atrás e tal, mas lá no quarto, muito cheio, cara, muito cheio. Então, você tem que se dar uma segurada. Mas tem umas coisas que não dá. Agora, hoje em dia também, não sei se você ia perguntar isso, o que eu estou comprando hoje em dia? Vamos lá. Eu compro Superman, porque é o meu herói favorito, compro até quando tá ruim. Compro Batman, quando tá ruim eu não compro, mas essa fase nova agora tá muito legal. Compro Superman e Batman, né, que é a melhor do mundo. Tem mais uma coisa que eu compro também. Invencível,
que eu gosto muito. Legal que a Panini está botando direitinho, né? Tem uma outra coisa que eu compro. Quarteto Fantástico também, que é outra coleção que eu faço, mesmo ruim. O resto eu olho muito. Eu não consigo mais ler Homem-Aranha tá muito ruim. Cada vez que eles vão fazer melhorar, piora. Então, Homem-Aranha não dá mais. Eu não compro. Às vezes, o que acontece? Chega uma pessoa lá, quero vender um monte de revista, então Homem-Aranha no meio. Aí eu leio, mas comprar, não. Agora, estou comprando a coleção clássica, porque tá bonitinho, tá maneiro. E aquele encadernado da Panini lá, como é que ele chama mesmo? Um caderno do Homem-Aranha agora que está um preço absurdo. Falei, não, é a mesma história que está sendo no clássico, pelo amor de Deus. E também, né, eu acho que a gente tem que esquecer um pouco dessa gourmetização. Tem coisas que merecem uma capa dura e outras não, né? Por exemplo, o que foi que saiu agora? Cara, muita coisa, não vou lembrar. Tem várias coisas que saíram agora em capa dura que eu falei assim, Panini não aprendeu, cara. O negócio em capa dura, R$170, isso não merece um capa dura, entendeu? Algumas coisas merecem, por exemplo, essa minissérie da Supergirl, que o Tom King escreveu e a Bilks desenhou, ela tem uma versão capa dura que eu acho maravilhosa, e acho até que merece. Merece uma capa dura, e tem até o filme agora, então junta tudo e tal. Mas, por exemplo, só outro dia um negócio de Superman, que é um Superman que, um dos últimos W que o Superman que Abril lançou, que é uma história mais ou menos, uma capa dura de R$170. Não precisava, isso aqui saía em 4 capas cartonadas, estava muito melhor para o colecionador, e a Panini, fazendo as contas, ela ia ganhar até mais, né? Porque faria uma tiragem maior. Mas não sei, tem um pessoal na Panini que adora capa dura, então alguém compra também, né? Você vê que como é que nessa crise a Panini abriu um monte de lojas. Aqui no Rio tem 6 lojas da Panini, no estado do Rio todo. Uma em Niterói e o resto todo na cidade do Rio. E ela fez essa junção com a Americana, então aumentou mais ainda. E você passa lá e tá vendendo, cara. Então, assim, eu digo, o quadrinho vende sim, tem que encontrar as pessoas certas, né? Agora, o mercado deu uma queda? Deu. Eu acho que não é só quadrinho, né? Acho que tudo deu uma... Tudo que é diversão deu uma queda. Você vê que você ir no cinema agora, o dia eu fui... Vai estrear agora no Mandaloriano, eu fui ver o preço do ingresso inteira, R$45. Falei, vem cá, o cinema vai me buscar em casa, vai me dar um café. É 1h30 de filme que daqui a pouco eu vejo no streaming. Entendeu? Então, assim... E aí eu tenho um conhecido que ele é gerente de cinema, que ele falou, Luiz, a gente está vivendo de pipoca. O que paga o cinema agora, o que paga o salário da galera, é pipoca, essas pipocas de colecionável que está vendendo a rodo, porque o cinema está barato. Aí eu falei para ele, cara, fui comprar um ingresso aqui, ele falou, não, mas espera aí, você comprou um ingresso para que dia? Vai na terça-feira lá, que é 20 para todo mundo. Você entendeu? Então, assim, qualquer coisa, se você vai mulher e filho, virou um evento, né? R$200 você vai gastar para ir no cinema ver um filme, vem em casa no streaming, né? As televisões gigantonas agora, e tudo sai no streaming, então é complicado. E as pessoas, quando o bicho começa a pegar, corta a diversão, né? A primeira coisa que corta é a diversão. Você vê que tá um boom agora do álbum da Copa, né? E eu tenho várias pessoas, até o André, que trabalha na marca do lado lá, ele vende figurinha. Ele falou, não, Luiz, tá menos do que o da outra vez, mas é assim mesmo, perto da Copa esquenta mais. Tá. Os jornaleiros aqui de perto de casa, todo colecionador tem seu jornaleiro de estimação, né? Então o meu aqui de perto de casa, que ele vende guarda-quadrinho para mim e tal, ele falou, não, na outra Copa eu vendi muito mais. Estou vendendo, mas na outra Copa vendeu mais. Então, assim, tudo é um reflexo da nossa, né, da nossa economia. E você vê, se você acompanha mensais e tal, que a Panini está com encalhe grande. E até confunde, por exemplo, estou comprando esse do Destino, até que tem um Quarteto Fantástico, né? Destino tomou conta do mundo, todo Destino. Então, tá para sair o 6. Só que a Panini mandou de novo para a banca o 4, que deve ter sobrado muito encalhe. Eu fui lá, peguei o 4 e falei, não, peraí, isso aqui eu já peguei. Então, assim, o encalhe dela tá grande, né? Muitas coisas estão vendendo, que são bonitas, tá, isso aqui, outras coisas não estão, né? Então, mas, né? Ainda a gente tem que continuar tentando, a gente tenta fazer um preço reduzido, tenta fazer vários... A gente coloca de vez em quando na barraca, por exemplo, cada R$100 você ganha uma revista de graça. A gente dá uma revista no formatinho, umas coisas assim, a pessoa fica super feliz, né? Essa menina do colégio lá, ela comprou uma série, dei algumas coisas para ela, no meio, para levar para as crianças. E quando eu vou no colégio, eu levo revista de graça para as crianças, eu cato um monte de crônica, coisas assim, levo. Né? Quando é criança mais velha, eu levo mangá. Mas o mercado já não é mais o
o que era. Eu vou te falar, até por essa revista aqui. Essa revista aqui, tudo bem que eu não tô com pressa de vender, estou falando com o colecionador, mas há um tempo, há um ano atrás, não precisa ser muito longe, um ano e meio atrás, isso aqui não parava 5 minutos comigo. No que eu dissesse na internet, chegou o Homem-Aranha 11 aqui, já tinha nego me ligando, pedindo, dizendo que queria, sem eu oferecer. Né? Então, a pessoa está muito comedida, mesmo, as pessoas ficam discutindo frete, deve mandar frete grátis, coisa que antes não acontecia. Entendeu? Agora, essa discussão também. Ainda bem que agora tem essas empresas, né, que dão desconto, se você fizer por elas, tipo a Superfrete, umas outras aí, que você consegue um desconto legal para mandar, porque às vezes você tem que mandar uma coleção inteira. É caríssimo, cara. Eu já mandei 13 quilos de quadrinho uma vez. É caro pra cacete. Né? Tem que botar numa caixa grande, a caixa toda protegida e tal, fica bem pesado. Se não fosse essas empresas aí de entrega, mano, pelo correio não ia dar, não. E tivemos até poucos meses atrás, o correio ficou aí, do Natal, se perdeu, e porque também começou a verdade não é nem o Natal, o correio começou a entregar coisa para Mercado Livre, para outras coisas, ele não tinha estrutura, né, correio, e aí atrasou tudo, mas agora, graças a Deus, voltou ao normal. Eu mandei revistas semana passada, pelo Módico, já chegaram ontem estava o cliente me falando, já chegou aqui, beleza, valeu. Então, o correio já se acertou um pouco, falta agora a economia se acertar, mas era eleitoral, né, vamos que vamos, né, mas o bicho que vai dar, né? Mas, minha esposa deixou aqui, ó, ela até achou aqui na parede, que eu estava te falando que eu coleciono originais, isso aqui foi do Renato Arlen, que nem trabalha mais com quadrinho, ele desenha Wildcats, aí ele fez isso aqui para mim, exclusivo. Então, isso aqui estava na parede ali do corredor, ela pegou para mim. Cara, tem muito desenho exclusivo, até a primeira vez que Jim Lee veio no Brasil foi aqui no Rio, eu tenho um bandoleiro feito por ele, lindo de morrer. Ela está falando aqui atrás, verdade. Ó. Não, o outro. Olha aqui. Olha o bandoleiro ali. Esse Batman feito aqui também. Poxa, Alex Ross parece muito, né? Com a... Não, mas é o... Sim, mas é outro. Ela falou que o bandoleiro está aqui atrás. Cadê? Tá aqui. Aqui o bandoleiro aqui, que o Gini fez para mim. Isso aqui, o que é esse negocinho aqui? Dentro da revista Wildcats tinha um negócio de propaganda, que era exatamente assim, que aqui atrás tinha uma propaganda. Aí quando ele foi fazer para mim, ele procurou um lugar na revista, ele foi fazer aqui. Aí fez aqui. Aí virou um outro quadrinho diferente aqui. Então, assim, eu adoro isso, cara. Eu fui nas primeiras CCXP, agora eu não vou mais. Acho que agora está muito caro e quadrinho lá sobrevive, né? Então eu decidi nessa CCXP, mas até esse ano veio o Mark Fernandes, a pessoa está me enchendo o saco para ir, mas eu falei, cara, acho que não. Eu acho que eu não vou, não. Vamos ver. Pode ser que, né? Aí, minha esposa está falando ali também que eu tenho fotos com o Will Eisner, tenho desenho do Will Eisner também. Isso aí, assim, esses que já morreram, então, o Joe Kubert, cara. O Joe Kubert foi muito legal. Na segunda Bienal de quadrinhos, eu estava trabalhando, então não podia ir todos os dias. Eu fui para ir numa palestra de outra pessoa, que eu não lembro quem foi, e eu olhei para o lado assim, Joe Kubert sentado do lado. Aí eu falei, meu Deus, eu estava com a origem do Tarzan, aquele da Ebal, formato magazine. Eu cheguei para ele, se importa de fazer me dar um autógrafo? Aí ele, claro que não. Qual personagem que você quer? Eu falei, o Tarzan. Ele fez um Tarzan para mim na hora, lindo de morrer. Essa revista não sai daqui de casa de jeito nenhum. Essa é maravilhosa. José Luiz Garcia Lopes. Eu admiro muito o trabalho dele. Super-Homem contra a Mulher Maravilha, aquele da Ebal, para mim, uma das revistas que eu mais gosto, de tudo ali. Na primeira vez que ele veio, primeiro CCXP, eu catei essa revista e não achei. Como é que pode? Uma revista desse tamanho eu não achei. Catei, não achei. Estava trabalhando muito também. Eu estava trabalhando na Copa do Mundo. Era muito trabalho. Eu trabalhei na parte de computadores. Era muito trabalho, não tinha tempo para nada. Então, a gente foi dispensado em novembro, mais ou menos. Esse espera dezembro, né? Então, não achei essa revista. Mas estava sendo lançado pela editora, uma editora aqui do Rio, aquele livro com a entrevista com ele e tal. Então, eu comprei aquele livro e na época eu tinha o meu canal e blog eram forte, eu fui como repórter na primeira CCXP. A primeira, menorzinha. O repórter entrava 2 horas antes, que teve o negócio da imprensa, meio-dia, e 2 horas estava aberto para o público. Então, eu entrei meio-dia, teve mais ou menos 1 hora de negócio de imprensa, depois a gente conseguia rodar. Quando eu passei na Marsupial, ela é meu nome da editora, ela já faliu. Passei na Marsupial, estava ele lá.
Aí eu sentei com ele, comecei a conversar, mostrei o livro para ele autografou, e fomos conversando um tempinho, até o editor da Marsupial ter que cortar, que ele tinha que ir com ele para outro lugar. Só que eu falei para ele, eu gosto muito de Super-Homem contra a Mulher Maravilha, mas eu não achei. Espero que a gente se encontre outro dia. Na segunda CCXP, ele voltou. Não sei se você lembra. Ele voltou, que tinha uma loja, estava lançando camisetas com os desenhos dele e tal, e eu já tinha achado. Aí eu levei, e, cara, é a revista para mim mais importante que eu tenho, é essa daí, com o autógrafo do Garcia Lopes. Até se você olhar no meu site lá, a foto que eu tenho, eu segurando essa revista. E a outra também é importantíssima para mim, é Jorge Pérez. Eu conheci ele no FIC, e ele autografou meus Liga da Justiça contra Vingadores, né? Que, pô, a revista é maravilhosa. E Jorge Pérez, cara, era um cara muito diferenciado. Eu não sei se você foi nesse FIC que o Jorge Pérez veio, se você já foi em algum FIC ali na... Agora o FIC mudou de lugar, mas antes era ali na estação. Então, assim, no meio do FIC, eles botavam as exposições e ao redor ficavam os estandes, né? Os estandes e os artistas. Então, tinha uma exposição do Lelis, não sei se você conhece o Lelis, que faz quadrinho também, fez um Popeye também, só que ele trabalha muito com aquarela. Então, a exposição do Lelis, linda de morrer lá. Então, eu na exposição do Lelis, assim, olhando um negócio lindo, chega uma pessoa por trás de mim e fala em inglês. Nossa, que coisa linda. Quando eu viro, era ele, Jorge Pérez. Então, assim, ele que falou comigo. Aí a gente conversou e tal. Cara, maravilhoso. E tenho, depois tem um autógrafo dele. Cara, tudo tá lá no meu blog, eu te passo depois, no tempo que eu não tinha tempo para fazer blog. Tem todas essas aventuras lá. Eu pretendo um dia transformar isso em livro. São pessoas que a gente marca o Ed também na CCXP, foi um negócio maravilhoso. Cara, esses caras são demais. E eu mesmo sem desenhar, eu cheguei a fazer curso de quadrinho com algumas pessoas. Não sei se você conhece o Ofeliano, que fazia o Leão Negro. O Ofeliano aqui do Rio. Ele era uma figura. Eu fiz um curso de roteiro com ele. Volta e meia, o Ofeliano aqui, ele mora em Petrópolis, aqui, a cidade serrana. Volta e meia, eu faço um evento, eu chamo ele para vir. A gente conhece. Guilherme de Souza, que trabalha que há pouco tempo fez o chaveco lá para Maurício de Souza. Até a gente brinca, seu tio finalmente te reconheceu, mas o Souza deles não é a mesma família. O Guilherme mora aqui perto de casa, então a gente se conhece há um tempão. O Guilherme de Souza faz também, ele ganhou o Black Mix com Quero Ser Monstro, um quadrinho dele com a esposa. Então, assim, a gente conhece muito quadrinista também. Aqui do Rio a gente conhece quase todo mundo. Então, assim, eu vivo quadrinhos, cara, o tempo todo. Se não fosse o boleto para me lembrar da realidade, eu vivia só de quadrinhos, só no mundo dos quadrinhos mesmo, entendeu? E volta aqui numa Bienal com o criador do Nickel Náusea, conhece ele? Aqui eu, minha esposa e esqueci o nome dele, o Hernandes, né? Novinho aqui, eu encontrei com ele outro dia, mostrei essa foto para ele, nem lembrava. Claro que ele não lembrava. Assim, onde tem... A gente aqui no Rio, que a gente está sempre indo em todos. Estou na expectativa agora da Supergirl, né? Que vai vir mês que vem, né? A Millie Rock. A gente falei com todo mundo, um jeito de eu ir nesse evento aí, nem que seja para ficar de longe, para ver, é importante para nós, tá? De quadrinho, vamos ver. Então é isso, cara, a gente respira quadrinho aqui. E assim, eu tô com 61, e quando as pessoas perguntam assim, faz seu currículo, a primeira palavra que vem é colecionador. Eu tenho muito orgulho de colecionar quadrinhos, porque eu sei de quadrinho, é de ler quadrinho. Isso aí, livros sobre quadrinho, todos que tem no Brasil, eu devo ter todos, cara. Eu coleciono livro também que fala sobre quadrinhos. Virando uma outra coleção que ocupa espaço. Tem muito livro sobre quadrinhos. Muito. Que sai. E tenho muito também as revistas importadas. Wizard, nacional e importada, eu tenho um monte. Alter Ego, lá de fora. Mas tinha no Brasil, meu Deus. Revistas brasileiras também falam sobre quadrinhos. Heróis já não tenho todas, não. Herói eu guardei algumas e aquele montão de herói eu já passei para frente. E volta e meia para gente procurando. Incrível, né? Herói marcou a infância de muita gente. E, assim, como eu te falo, eu vivo quadrinho, cara. Vivo quadrinho. Gosto de cinema, gosto de animação, gosto de livro, mas quadrinho é a base para mim. É tudo que me norteia. Entendeu? Eu conheci o trabalho, eu acesso o Twitter, o X. Conheci algumas atividades, é claro, né, para depois entrar em contato contigo, do General Safari, é o nome dele, fantasia, né, o nome do Sérgio. E aí, quando eu vi
publicar algumas coisas, eu acompanho as publicações, leio de vez em quando. Ele colocou algumas imagens da Praça 15, né? Ele, olha, vamos acessar, né? Vamos frequentar e tal. E ele mostrou, ele colocou num comentário lá a respeito de preços, e você também mostrou, né? Então, há gibis, voltando esse pensamento, que vão desde R$10, sei lá, perto disso, até R$5 até R$1. Olha só. Você pode falar. E como funciona? Não, o que eu estou te falando. Eu não levaria para a Praça 15, a não ser que tivesse alguém para entregar esse torno número 11. Não vai aparecer uma pessoa para comprar. Tá? Mas a gente tem lá a revista desde R$5 para criança até infinito, cara. Outro dia eu vendi o Ótimo encadernado lá, R$300. O Sérgio está com outro Ótimo lá, o mesmo produto. Eu levei uma semana, ele está levando em outro. Então você acha de tudo lá. Eu já vendi, como eu te falei, essa coleção da Block, o cara comprou comigo, ele frequenta a Praça 15, ele me disse que queria, eu tinha conseguido, levei para ele. Então, assim, foi quase R$5.000 de uma vez só. Mas, veja bem, eu vou te falar isso para as pessoas, você não vai botar uma banquinha lá com 10 GB e fazer isso, não é isso. Aqui tem todo um trabalho com colecionismo para entregar lá. Agora, de passante já vi, a gente vendeu outro dia, R$300 foi ótimo. Teve um rapaz que passou lá, que comprou assim, quase R$1.000 do Sérgio uma vez. Pegou um monte de encadernados. Deu quase R$1.000. Então, assim, acontece. Mas acontece semanas também, como a semana passada, por exemplo, que a gente vendeu pouco, porque a feira estava vazia, o tempo estava esquisito. Mas a gente faz contato, eu te falei. Não é só dinheiro ali. Ali é um lugar de grana? Mas também é um lugar, no nosso caso ali, de fomentar outras coisas. O Sérgio já fechou... do trabalho dele de roteirista, já fechou coisa ali. Já passou um produtor ali, conversou com ele, ele falou, eu escrevi tal coisa para a Globosat. O cara, então vamos conversar. E ele fechou um outro contrato com o cinema aí, entendeu? Então, é um lugar de negócio, entendeu? Mas, assim, eu já vi gente levar a revista, tem um monte de coisa para vender, botar uma barraca lá e estão vendendo qualquer coisa, entendeu? Acontece também. Mas a gente tem, por exemplo, é o que eu estou te falando, a gente tem de vez em quando umas promoções, que nos últimos tempos, como eu e ele pegamos alguns lotes grandes, a gente não tem levado revistinha muito barata por causa do espaço. Mas nós tínhamos uma promoção lá que deve voltar agora mais para frente, que é 1 é 5, 3 é 10. Então a pessoa chega lá, tem formatinho, 1 é 5, 3 é 10. Assim, uma outra coisa, eu não vendo revista detonada. Só se, por exemplo, uma revista rara, mas está detonada, vai estar lá, no estado, está assim, assado. Mas revistinha formatinho, eu não pego. Essa aqui tá, não pego. Se vem num lote, eu dou. Eu dou para colégio, não sei o quê, porque não vale a pena vender uma revista por R$1, não vale a pena. Mas nós temos sempre lá revista para criança de R$5 até infinito, cara, até, entendeu? Álbuns da Copa. Eu tinha lá esses dias o álbum da Copa da França e o álbum da Copa da Coreia, os dois completos, estavam saindo em R$1.000 cada um. Entendeu? Vendi, mas não lá. Mas a pessoa viu aquele negócio, viu o filmezinho, entrou em contato comigo e comprou. Então, ainda é uma janela, entendeu? Ainda é uma janela de ver as coisas, né? Tem preço para tudo lá. Tem todos os preços. Agora, a gente tem um negócio. A gente sempre coloca mais barato que a internet. Isso é uma coisa que a gente faz. Por exemplo, os encadernados da Salvat estão, em média, na internet, 35, 40, depende do encadenado. A gente vende 25 a 30. A gente sempre coloca mais barato que a internet. A pessoa chega lá e fala assim, você não está pagando frete, você não está levando mais barato. A gente sempre coloca. A não ser quando não dá. A gente já conseguiu caro, tem que sair, a gente tem que ter algum lucro. Mas, normalmente, nossos preços são bem abaixo da internet. Tá? A gente sempre, eu tenho um trabalho de... Por exemplo, chegou uma revista que eu não conheço, eu faço uma pesquisa. Às vezes, por exemplo, álbum de figurinha não é minha especialidade. Não é. Eu conheço um pouco. Mas o André, que trabalha do lado, ele já vende figurinha, avulso e álbum há um tempão. Então, eu consulto ele, André, estou com um álbum aqui. Por exemplo, eu consegui no lote aquele álbum do Tex da VEC, lá dos anos 80. Eu falei, André, estou com um álbum do Tex aqui vazio. Como é que está o estado dele? Parece que foi comprado na banca hoje. Ele falou, vale R$1.000 e poucos. Beleza. Eu vendi outro dia para um cara por R$1.000, demorou um tempinho, chorou um pouquinho ali, só por R$1.000. E é quanto vale um álbum Tex vazio da VEC, que você não acha mais. E novo, se eu falar assim, só na banca hoje. A pessoa que colecionou, comprou e enfiou no plástico, que é a melhor coisa do mundo, né? Plástico é o nosso maior ajudante, não deixa traça, não deixa cupim, bota ali dentro do plástico, tudo que você comprar, plástico. Leu? Plástico, porque é conserva. Então tem, por incrível que pareça, tinha colecionadores antigos que gostavam do plástico também, é o que a gente consegue hoje. Tipo assim que eu te mostrei aqui, ó. Esse é o plástico. Desculpa.
Esse é o plástico que veio do colecionador, eu nem tirei. Aquele gibi de ouro, tá vendo? É o plástico dele, eu não tirei. Está conservadíssimo aqui dentro. Eu abri um para poder tirar foto, para mostrar para a pessoa como é que estava o estado. Então, é assim, a gente tem preços muito bons ali. Tá? A gente, de vez em quando, não é a nossa especialidade, mas a gente, de vez em quando, vende camisa. Cards sempre tem. Até, assim, essa revista que eu produzi, eu gosto muito de cards. Tem uma coleção enorme de... outra coleção minha, ó, acabei lembrando. Eu tenho uma coleção grande de cards. Então, eu gostava de comprar a revista americana quando vi um card de grátis. Falei, vou fazer a mesma coisa. Então, essa revista Mega Q Magazine vem 2 cards de grátis. Um do dinossauro e outro do lagarto negro. A gente produziu os cards. E foi assim, até uma curiosidade, que produzir cards para gráfica é mais difícil que fazer a revista. Eu fiz os 2 cards na Print, fui no final, que é que faz mangá para Panini. Para fazer o card foi complicado, cara, porque ela não entendia o negócio do... aplicação de verniz, beleza, mas o outro negócio, o hot stamp, eu não sei fazer junto. Cara, que complicado que foi. Entendeu? Mas a gente conseguiu. Agora tem uma outra gráfica aqui no Rio que já está fazendo para gente que já tem um riscado melhor, já faz melhor. Então, assim, essa nova que vai sair vai ter um outro card também, entendeu? Então, assim, como eu gosto de card, eu tenho uma coleção de card. Talvez passe colecionador de card lá, eu vendo avulso também. Eu tenho muito repetido, eu tenho a coleção completa, por exemplo, do Corvo, Sequest, Stargate e X-Men acabou. X-Men eu tinha também. Porque eu tinha a coleção completa e tinha os repetidos. Né? Então, os repetidos eu venho na Praça 15 também. Vendo muito card também na Praça 15. O legal do card é que é pequenininho. Você bota no cantinho lá, não ocupa espaço. E muita gente gosta. Essa revista do Corvo que eu te falei, eu botei 2 cards nela para fazer um combozinho. A menina levou tudo feliz. Mas tem mais cards do Corvo? Eu falei, tem alguns ainda. Depois eu me encomendou uns cards aí. E eu coleciono também. Eu tenho umas 3 ou 4 pastas de card da Marvel, DC. Quando saiu o Kingdom Come, né, do Alex Royce, fizeram uma coleção de cards que tinham uns cards exclusivos, desenhos que não tinham na revista. Então, essa eu tenho completa também. Mas assim, sobrou muito, né? Porque cards é igual figurinha, você tem que comprar o pacote fechado, né? O tempo que a Devir trazia muito card, hoje em dia caiu muito esse negócio de card. Mas eu ainda mantenho e estou fomentando a minha própria coleção, né? Criando quadrinho com card junto. Aquele negócio, né? O que é que fala mesmo? Casa de Ferreira, espeto de pau? Não. Se eu gosto do negócio, quando eu produzo, vai junto também, entendeu? Então, assim, vai um brinde com tudo. E essa segunda revista que eu estou fazendo, também vai ter um card. E normalmente eu não uso o artista que fez o quadrinho. Eu faço o card com o outro artista, que é para. Entendeu? Tem uma coisa diferente. Você tem um card do outro fulano. Né? Os cards dessa revista, quem desenhou o dinossauro foi o Rony Braga. Mas o card é da minha esposa, ela que fez o card do dinossauro. E do Lagarto Negro, eu esqueci o nome do rapaz, foi um outro rapaz, que o Gabriel Rocha, que é o criador. Eu tenho uma figura aqui que o rapaz já me deu aqui, usa essa no card. Então, eu botei que é um artista diferente do artista que está no quadrinho lá. Para valorizar a figura, né? Tem uma coisa. Vamos ver, eu agora estou preparando essa campanha aí do segundo quadrinho, estou pensando em fazer um pôster também, estou vendo isso aqui. Não é fácil, não é barato, é demorado, e eu tenho esse prazo de agosto, eu tenho que terminar até julho, para poder a gráfica leva 15 dias para fazer. Então, tem um evento em agosto, a gente está tentando ir na Comic Market, eu tenho que levar lá, tem que levar uma coisa nova lá. Fiz a inscrição falando que vou lançar lá, então, Comic Market é em São Paulo. Por sinal, eu acho que vai ser o evento do ano, tá? De quadrinho, porque a proposta deles, o primeiro evento deles foi muito bom, a proposta deles de misturar quadrinho com negócio atendeu muito bem, uma coisa que eu queria fazer na Indie Comics e não consegui, porque o mercado do Rio também não é igual ao mercado de São Paulo, né? Vamos botar os pingos nos is. Mas ele conseguiu, e o 2 agora pretende ser maior, inclusive eu falei, não, você tem que participar, nem que eu vá no Arts Alley mesmo, mas eu quero participar. Então o Lucas, que é o Lucas Eclipse, que é o desenhista dessa revista que eu estou lançando, ele também tem outras revistas dele, ele já se inscreveu também, a gente vai junto, e a gente quer levar o de Niterói lá, de qualquer maneira. Então, essa correria, né? Essa correria que a gente tem. Hoje é quarta, né? Então, amanhã, sexta-feira é o dia que eu paro o dia inteiro para preparar o carrinho de sábado. Porque não basta repetir o outro, eu tenho que levar algumas coisas, tem gente que pediu algumas coisas, chegou coisa nova que eu acho que vende bem para aquele que eu te falei, a distinção do passante para o colecionador.
Tem uma coisa que o passante compra, então eu tenho que levar também. Porque o passante, às vezes, ele já cobra a nossa despesa. Entendeu? O passante levou, já pagou a barraca, já pagou a passagem, já pagou tal, já pagou o lanche, agora o que vê agora é lucro. Então, a gente tem que pensar assim. Entendeu? A galera ali sempre pensa assim. Tem coisa para passante, coisa para colecionador. E tem, esqueci de falar isso, tem um grupo de colecionadores que toda semana está lá, tá? Então tem aquela rapaziada que não vende nada, vai ali bater papo, vai ali revelar vista para trocar, vai encomenda coisa com a gente, toda semana estão lá. Tem umas 5, 6 pessoas que não, tem 10 até. Tem umas 10 pessoas que toda semana estão lá. Entendeu? Voltando a falar da Praça 15 ali, cara, é um núcleo do. Hoje em dia eu digo que se você quer comprar quadrinho no Rio de Janeiro, só tem 3 lojas, tem a Panini, 3 comic shops, tem a Panini e tem a gente lá. E a gente tá tudo sábado lá. Vai comprar coisa antiga. E nenhum desses. As comic shop ainda tem uma coisa antiga, mas a gente tem mais. Entendeu? Quer comprar coisa antiga, quer comprar coisa de colecionador, quer fazer uma encomenda de Ebal, RGE, não sei o quê, é com a gente ali. As 3 barracas ali, volta e meia. E a gente ainda, como a gente é colecionador, um compra das outras também, né? Eu estava querendo. Eu não tinha comprado aquele Kamandi do. Só pela Panini, aquele Kamandi do Jaqui. Não sei por que dei mole, não comprei. Aí estava até na minha lista, comprar Kamandi. Um dia eu cheguei lá no sábado, o Sebastião, tô Kamandi aí, mas venda inteira, às 6. Está 20 cada um, olha só, o preço é 40, pela metade do preço em 9. Claro. Levei e me apaixonei de novo por Jaqui. Você vai ler um negócio ali, caramba, que maneiro isso aqui. Então é assim, cara. É o que eu estou te falando esse tempo todo. Eu vivo quadrinho. E hoje tem uma expectativa boa hoje, né? Hoje é o dia do último The Boys, né? Então daqui a pouco eu já vou assistir. São o quê? 10h30? Dá para meio-dia, quando for almoçar, eu vou assistir. É isso, cara. Deixa eu só te fazer uma última pergunta, embora você possa falar mais, fica à vontade. Você frequenta o cinema, você assiste os filmes que têm relação com os quadrinhos. Na sua concepção, há algum que se aproximou mais do que você já leu, os quadrinhos? Esse filme aqui tem bastante do que eu já li. Vamos ver se eu tinha essa resposta na ponta da língua. Assim, o que acontece? Nenhum filme é perfeito. O filme que era quase perfeito tem umas coisinhas lá que estragam, que é aquele Vingadores Ultimate, o último Vingadores. Ele, é aquele filme que você vai no cinema, você chora, se emociona. O Capitão América levantou o martelo, você se emociona e tal. Aí tem umas besteirinhas aí no meio, mas você releva. Então, Vingadores Ultimate ainda é a coisa que chegou mais próximo de quadrinho, que você se emocionar e tal. O primeiro também, o outro eu esqueci o nome. Os 2 Vingadores, eu gosto dos 4, mas os 2 últimos são excepcionais, né? Esse último Superman, do ano passado, cara, tem pouquinhas coisas que eu não gosto também. Tem uma coisinha ou outra que eu não gosto, mas ele trouxe de volta aquele Superman da Era de Prata, ele trouxe de volta aquela vontade de ir no cinema ver quadrinho que um monte de erros da Marvel aí estavam, vamos dizer, não comprar tanta Marvel, da Disney / Marvel, né? Um monte de produções ruins que vieram, inclusive no streaming também, estavam tirando, estavam desgastando um pouco. E o Superman veio e deu um frescor de novo. Tanto que todo mundo agora na expectativa do Supergirl, né? Então, Superman, esse último, e Vingador Ultimate são muito legais. Mas o filme do nosso coração, que eu considero os 2 um filme só, até porque foram filmados juntos, são os do Donner, o Superman 1 e 2 do Donner. Eu acho que é bom demais, porque na época, você ir no cinema, eu lembro como se fosse hoje. O Superman 1 foi maravilhoso. Quando eu fui ver o 2, cara, tinha uma briga de pessoas com superpoderes. E naquela época você só tinha o quê? Ultraman batendo em monstro na televisão, não tinha mais nada. Era desenho animado ou Ultraman. Então você vê um live action, Superman brigando com os caras, o cara levanta um ônibus, joga nele. Eu vi esse filme 10 vezes no cinema. Toda hora eu ia ver. Estava passando, eu ia ver. Então, e eu considero Superman 1 e 2 uma coisa só. Porque foram filmados juntos e tal. Eu tenho a versão do Donner também, que tem um monte de coisa diferente. Isso aí a pessoa, eu recomendo hoje em dia, fala assim, você tem que enxergar com os olhos da época, você não consiga. Uma pessoa milênio, né, que nasceu de 2000 para cá, não consegue pegar aquilo que a gente pegou. Né? Então, eu entendo isso. Mas eu não vejo ninguém falar que é ruim. Eu vejo alguém falar assim, é meio datado, tem umas coisas ali meio boba, né? Ele fala umas coisas bobas. Mas é legal demais. Então eu falei assim, cara, você imagina um, por exemplo, na hora que ele segura a luz com a mão, o helicóptero com outra,
é desbundante, né, cara? Quando o pai dele morre, ele fala, eu sou tão poderoso e não consegui salvar ele. É quadrinho puro, entendeu? Então, assim, são aquelas coisas que você assiste e fala assim, porra, o cara pegou a essência da coisa. Ele adaptou, ele botou um jeito dele, o Luthor é especulador imobiliário, beleza, mas o Superman é aquilo ali. Entendeu? Eu pegava o Superman da Ebal para ler, era o Superman que eu estava vendo ali, tem uma coisinha ou outra diferente, mas, cara, dá vontade de ver. Aí, nos últimos anos, uma série de porcarias, né? Jogada de qualquer maneira, e em vez de valorizar os quadrinhos, querendo valorizar outras intenções, não vamos entrar fundo nisso, que, porra, eu falo assim, cara, não ficou bom, para que mudou isso? Por que está mostrando isso? Não é isso que a gente quer. É óbvio que são mídias diferentes. Né? Se você pegar um quadrinho adaptado de desenho animado ou de cinema, ele é inferior, porque a mídia que veio primeiro era... Mas você não pode pegar um Superman e adaptar de qualquer maneira. Já tem 80 anos, caramba, de histórias, né? E um monte de história boa, é só pegar e filmar, a gente fala isso, né? Então, que nem 300, né? 300, o cara botou uma coisinha a mais ali, aquela história da rainha lá, mas o resto ele copiou o quadrinho, então, pô, é isso, entendeu? É isso que a gente queria ver, né? Então, mas também tem que tomar cuidado com isso, né? Que aí ele fez o Sin City, foi bom o 2 já foi pior, aí meteu o Frank Miller fazer aquele split, pelo amor de Deus, né? Não é assim que a gente queria, mas eu acho que deu um frescor, foi legal, e agora o Demolidor, que foi para Disney, também não deixaram a bola cair, foi muito bom. Justiceiro, especial que saiu esse dia, eu falei, meu Deus, aprendeu, a Disney aprendeu, o Justiceiro é bom demais, cara. Não sei se você já viu esse especial do Justiceiro, nossa, cara, é o que é o Justiceiro, cara, entendeu? É tipo assim, você pegar o Batman, botar ele, Batman Absolute, não é o Batman, tá? É um outro Batman, beleza. Você pegar o Batman convencional, botar ele no cinema, ele é assassino, matador, que nem o Snyder fez, não dá. Né? Não dá, não desce. Mas você pegar o Justiceiro e botar ele assassino, matador, é isso que a gente quer. É isso que ele é. Né? Ele é um anti-herói. Ele não vai chegar pro bandido, não, eu vou te salvar. Não, vou te meter bala mesmo. É o que você espera do filme do Justiceiro. Então, é isso assim. O quadrinho tá ali, levaram para lá. Claro, o artista tem que dar o show dele, o diretor tem que dar o show dele, a mídia é diferente, a maneira de mostrar é diferente, sim, mas a essência está ali. Não, isso não é só para quadrinho, para livro também. Você vê esse Devorador de Estrelas, a base é um livro, né? E foi muito bem levado para a mídia, muito demais. Perdido demais também. Muda um pouquinho o final, mas pô, o livro está ali. Você não se sente. Assim, não sei se você tem esse sentimento de fã, de você, parece que macularam uma coisa sua. Mudaram um troço que você, porra, vamos lá, quer ver os piores? Aqueles 2 Thor lá, os 2 últimos Thor. Aquele último, inclusive, pelo amor de Deus, meu Deus, como é que Thor nos Vingadores é o Thor que eu quero, e o Thor no filme sozinho dele é um bufão, bobão. O que é isso aqui, cara? Entendeu? Usa uma linguagem nerfado, né? Exatamente. Agora, você vê também o Guardiões da Galáxia. As pessoas falam assim, grupo que ninguém conhecia. Não, pera lá. Eu conhecia porque eu lia lá, a mensal da Panini lá, que tinha Guardiões da Galáxia, esses daí, já com rock, com não sei o que lá. Eu já li e já gostava. Agora, veio o filme, eu gostei mais ainda. O filme fez os personagens ficarem mais maneiros ainda. Pô, os 3 Guardiões da Galáxia são ótimos. O 2 não vou chamar de pior. O 2 é o menos bom, sei lá, como é que eu vou dizer aqui, estão usar. Mas o 1 e o 3, nossa, são filmaços, entendeu? Então, eu estou dando. O James Cameron na DC está fazendo uns negócios que eu não gosto. Eu não faria aquela Gangue da Justiça, por exemplo, faria de uma outra maneira. Mas o Superman está lá na essência, tem uns momentos muito bons ali. O pai dele conversando com ele, o lance da Lois de salvar. Cara, tem um monte de coisa ali legal pra caramba. E, antes de você me pergunte, eu vou dizer logo: aquela mensagem lá foi adulterada pelo Brainiac. Isso já está basicamente. Porque é o seguinte: ele tem a prima ali. Né? Isso aí eles deixaram passar. Ele tem uma prima, ele tem uma pessoa que conviveu com os pais dele, ela sabe como é que eles eram, entendeu? Então, tenho certeza que aquilo ali não é a mensagem do Jorel. Não tem como. Não ia macular o troço assim. Que tá a prima dele ali. Não era nada disso. E vai ter Brainiac no segundo filme, a gente já sabe disso, então. Brainiac com a tecnologia que o humano não consegue. Não foi adulterado. Porra, Brainiac.
anos-luz à frente da nossa, você não... Parece mágica pra gente, pô, como é que não foi? Agora, o filme é muito bom, cara. Toda hora repete, eu tenho HBO, toda hora repete, toda hora eu não consigo não ver. Tá passando, eu paro pra ver, entendeu? Um pedaço. Gosto muito, achei bem legal. E deu uma revitalizada no Superman também. O Superman não estava esquecido, até nas vendas, vou te falar. E deu uma revitalizada, entendeu? Ah, teve Superman Day mês passado, não foi? A gente fez um especial lá na barraca. Eu fiz umas etiquetas, levei um monte de Superman novos e antigos. Parecia um colecionador, me levou, sei lá, umas 10 Superman B antigas que eu tinha. A gente fez uma etiqueta especial. É uma etiqueta que minha esposa que sabe o nome, que é negócio de arte é com ela. Que você pode colar você pode colar quando você quiser e você pode colar num copo de vidro e ela fica para sempre. Entendeu? Então a gente deu lá, quem comprasse qualquer produto do Superman ganhava. A gente fez esse especial lá do Superman Day. Volta e meia a gente faz essas paradas assim. De Star Wars, a gente leva muita coisa de Star Wars e assim vai. Mas tem, não sei quanto que é Batman Day também, a gente deve levar alguma coisa do Batman. E tem um amigo, não sei se você já viu as fotos, tem um amigo nosso lá, o Luiz Alberto, que ele é fanático do Batman do 66. Então ele não é, ele fala assim, eu não sou cosplay. Não sou cosplay, eu gosto de me vestir com o Batman e andar com o Batman. Então ele teve o Superman Day, o Batman que foi. A gente ficou brincando lá, desde o Superman quem veio foi o Batman. Então, cara, se você estiver no Rio, vai um dia lá na Praça 15, se você der sorte. Qualquer dia é legal. Mas se você der sorte, tem dia que vai cosplay, tem dia que, sabe, os caras que vivem quadrinho, que parecem lá. Volta e meia aparece alguém, eu tô fazendo um quadrinho pra gente ver. Cara, é muito legal, é muito bom. Como eu falei, eventos acontece isso também. Mas você tem um evento toda semana, entendeu? A gente até costuma, quando a gente vai algum outro evento, a gente vai no domingo. Para sábado, não deixar de ir e ir no domingo, entendeu? O que a gente não deve ir esse ano vai ser no dia da Comic Market. São sábado e domingo em São Paulo, aí a gente não vai estar lá. Mas aí alguns outros rapazes assumem a barraca lá, entendeu? Mas a nossa barraca é fixa. A gente só volta outra pessoa que a gente não vai, entendeu? Cara, você tem que ir lá, é muito legal. Eu não sei quem foi, esqueci um do colecionador, também de grupos, que teve lá esses dias, eu não lembro o nome dele, o Sérgio que sabe. Ele teve lá também, comprou com a gente lá, fez bagunça lá com a gente. Cara, é demais. E, então, Luiz Melo, a gente está conversando aqui, mas antes de finalizar, olha, sou interessado, quero saber mais, quero negociar, comprar, conhecer o acervo, contatos, como é que as pessoas podem fazer? Olha, eu moro no outro estado, mas eu não impede de fazer esse tipo de... Olha só, o que acontece? Eu tenho um site, tá, onde tem toda a minha atividade lá, os eventos que eu já fiz, mais, e tem o acervo à disposição. Mas deixa eu te avisar. Nos últimos meses, devido a esse negócio da produção da revista e outras coisas aqui de família, eu estou com mais ou menos umas 500 revistas que não estão cadastradas, das 2.000 que eu tenho à disposição, mais ou menos. Então, tem um site lá, mas eu sempre falo para o cara assim, aqui tem o que está cadastrado, mas me manda o que você está precisando, porque além de eu ter coisas que eu não cadastrei ainda, tem o acervo do Sérgio. Que o Sérgio ele não tem saco para fazer essas coisas, mas eu chego para ele e falo assim, você tem Superman número 1, tal, ele sabe de cabeça. Entendeu? Então ainda tem o acervo do Sérgio. E às vezes do André, às vezes do Luciano, que trabalha com a gente lá no Vaca do Lado, que a gente também troca figurinha. Quando eles um cara procura eles por uma coisa que eu tenho, a gente sempre troca um pro outro. Então, mas eu vou te deixar os links, né? O Zap também, é só entrar em contato com a gente. E eu sempre peço a pessoa, o que você está procurando? Entendeu? Esse dia, ontem mesmo, um rapaz passou para mim, estou precisando de sei quantos Capitães América aí, eu tinha quase tudo que ele precisava. Então, assim, eu sempre peço. Olhei no teu site, não tem. Falei, não, peraí, é que eu estou desatualizado. Eu pretendo, como eu gosto de dar prazo, ver se eu consigo fazer. Eu pretendo, até o fim desse mês, terminar tudo que eu podia fazer com relação ao quadrinho. Aí é só revisar o que o Luiz está fazendo, e talvez a gente faça um catarse, acompanhar um catarse. Então, mês que vem eu vou botar esse material à venda todo lá no site, o que me facilita muito, entendeu? Mas eu continuo colocando as coisas em grupo, eu tiro foto de tudo, entendeu? O jeito é esse mesmo. Ou visita a gente lá, ou fala com a gente online. Tem o Zap e tem o Instagram, que você pode ver as maluquices que a gente faz e tal. Sempre lá. E todo sábado a gente faz aqueles 2 filminhos. Agora o Sérgio está fazendo um, depois eu faço outro, que o Sérgio chega... O que acontece? A feira ela está montada a partir de 6 da manhã.
E o Sérgio mora ali do lado. Tá? Eu moro em outra cidade. Então eu demoro para chegar. Então o Sérgio chega às 6, 6 e ponto ele está lá. Pim! Dá 6 horas ele está lá. Eu chego 8. Né? Até porque eu tenho problema da barca, que a barca sábado é de meia hora. Então, se não fosse isso, eu chegaria até antes, 7h30, eu chego 8. Então, assim, a gente tem... Eu faço outro filme, eu monto as minhas coisas, faço outro filme. Então, a gente tem... Sempre mostra nesse filme o que a gente tem, o que a gente não tem. E a galera do lado da gente também começou a fazer filme. Então, todo mundo está fazendo um filmezinho também, colocando na internet. Todo mundo tem Tralha Praça 15, ou arroba Praça 15, arroba Feira de Antiguidade Praça 15, para você ver o pessoal de quadrinhos ali. E o negócio é esse, é falar com a gente. A gente tem essa... Até um amigo meu falou, pô, tem que automatizar teu site. Então, eu falei assim, cara, eu vou automatizar até certo ponto. Porque eu só vendo por causa do atendimento diferencial. Eu não sou Amazon, nem Rica, nem essas coisas que tem negócio, tá aqui, acabou. Não, eu converso com a pessoa, pergunto o que ela gosta, falo o estado da revista, entendeu? Ah, você botou só 3 fotos aqui no grupo? Não, o grupo só fez 23, você quer ver outras fotos? Me manda outras fotos. Então, esse atendimento diferencial é que faz as minhas vendas acontecerem. E as pessoas voltarem para mim também quando estão precisando. Ah, eu estou precisando de uma revista tal, procuram comigo primeiro. Entendeu? Então, assim, eu vou... É muito possível, eu vou sempre manter esse tipo de atendimento, entendeu? Que dá para fazer com a parte de colecionismo. Por exemplo, não dá para fazer... Quando faz evento é difícil. No dia do evento é um inferno, você não consegue falar com ninguém, entendeu? Mas a parte de colecionismo, não. Eu converso com a pessoa, eu falo. E aprendo muito também. Quanta gente me... Por exemplo, de álbum de figurinha, eu comecei a vender alguns, quanta gente de álbum de figurinha me ensinou um monte de coisa que eu não sabia, tipo, esse álbum foi lançado assim, assado, peraí. Então, sempre é uma troca. Sempre é uma troca. Ninguém sabe tudo e até numa venda de uma simples revista você aprende alguma coisa, entendeu? E eu tenho, agora sim, eu sempre me ligo com TI, então tudo meu é assim, você vai comprar uma revista comigo. Então você ligar para mim e falar, o que eu comprei com você esses anos todos? Eu tenho. Quem comprou, o que comprou, quando comprou, quanto pagou. Eu tenho tudo isso guardado em banco de dados direitinho. Por quê? Quando chega uma coisa nova, quem será que gosta disso aqui? Pelas vendas antigas da pessoa, eu sei. Então, muitas vezes, eu nem coloco em grupo, eu vendo para o meu conjunto de clientes. Entendeu? Eu tenho mais ou menos uns 300 clientes. Mas desses 300, tem 50 que são atuantes. Entendeu? Dos outros 250, vamos chamar assim, passante. Comprou comigo, mas não comprou mais, ou não está comprando no momento. Então, eu tenho esse tipo de coisa também cadastrado. Entendeu? O Medeiros gosta muito de Ultraman. Medeiros falou comigo que vai parar de comprar Ultraman. Tudo isso está cadastrado para poder fazer. Eu trabalhei a vida inteira com TI, né? Então, essa parte de Big Data, assim, de saber o que a pessoa quer e tal, me ajuda muito na hora de vender, né? Mas eu estou tão atarefado com esse lance do quadrinho, umas outras coisas minhas aqui de família, que eu não tenho feito esse trabalho. Eu estou só no grupo e Praça 15. Até eu falei com a minha esposa, vamos ver se agora que o quadrinho vai encaminhar, e as coisas aqui de casa também estão tudo encaminhando, graças a Deus, que eu vou poder, de novo, fazer esse trabalho de ligar para o cliente, estou com tal coisa aqui, você quer, o que você acha? Às vezes o cara, todo mundo tem sua vida atribulada, né? A maioria esmagadora dos meus clientes não trabalha com quadrinho, só leem, né? Você lê em coleciona, então às vezes o cara nem sabe, eu estou com um Superman aqui, que é o primeiro, dessa outra hora, é a primeira aparição do Superman azul e vermelho. Legal, isso aí, entendeu? Então, faço esse trabalho também. Eu gosto de fazer também. Eu trabalhei com TI e trabalhei com comercial ao mesmo tempo. Então, tem as duas coisas, né? Trabalhei muito com isso aí. E trabalhei com evento também, né? Se eu te cheguei para falar você, trabalhei na Copa do Mundo e trabalhei na Olimpíada. Os 2 maiores eventos do mundo, né? Então, assim, eu conheço evento desde botar uma barraquinha na Praça 15 até fazer um jogo de futebol. Né? A gente trabalhava na Copa do Mundo, inclusive, a parte de TI era ligada à segurança. Então, até a parte de segurança, eu passei por vários cursos, várias coisas, né? Até conhecer terrorista. Até isso teve curso lá. Estado de Israel e tal, foi. Graças a Deus não aconteceu nada. Eu até falo assim, a gente ralou tanto antes da Copa que na Copa não aconteceu nada, eu fiquei vendo o jogo. Fazendo plantão vendo o jogo. Aí depois trabalhei duro de novo para recolher tudo, depois não. Mas durante a Copa mesmo, tranquilidade total, cara. Fiquei no Forte Copacabana, que é até um pouco mais perto para mim, que a base da Copa era no Rio Centro, não sei se você conhece o Rio. Rio Centro é Barra. Barra é longe de tudo, tá? A Barra é longe para quem mora na Barra. Então, assim,
todo dia eu ia para o Rio Centro, cara, uma viagem. Quando na Copa do Mundo a gente separou os plantões, eu caí para Copacabana. Falei, melhor. Fiquei lá no Forte, lindo de morrer, vendo o jogo. Mas que eu fazia, a secretária quebrou um mouse. Tem 10 aqui, escolhe qual que você quer. Foi muito importante para a coisa funcionar. É a mesma coisa que eu estou fazendo, eu trouxe isso para a vida. Então, esse quadrinho que a gente está montando tem toda uma coisa, na hora que está na sua mão é moleza, mas a gente consultou um monte de gráfica, a gente falou com vários artistas, a gente está fazendo um trabalho, embora seja uma editora pequenininha, é um trabalho de gente grande. Quando eu fiz esse primeiro, eu mandei para o Manuel, não sei se você conhece o Manuel, que era da Mundo Super-Heróis. Então, o Manuel, ele tem uma editora agora que é a Heróica, né, que lança o Rocketeer. Aí eu mandei para o Manuel, o Manuel olhou, achou um monte de coisa lá. Ele falou, você tem que mudar isso. Eu falei, caramba, tô crente que eu estava fazendo direito. Você tem muito a aprender, cara. Porque o Manuel é um cara... A formação dele, o trabalho dele, são mais de 20 anos trabalhando com editoração. Certo. Luiz Melo, né? Tem aqui essa empreitada, essa atividade. Eu quero agradecer muito pela conversa. Isso. Tem muita informação e não se preocupe. Quando tiver novidade, a gente volta a conversar de novo, divulgar. Isso claro, é muito importante. Não, quando tiver, a gente vai lançar, a gente deve fazer um Catarse. Eu nunca fiz Catarse. Até meu primeiro quadrinho foi direto no pré-vista. Esse segundo agora eu vou fazer. Catarse. Se tivesse Catarse, eu vou mandar para você dar uma olhada. Tá? Eu já vou te mandar hoje os links todos para quem entrar em os links da outra pré-venda, como é que foi, você dá uma olhadinha no outro caminho. Quando tiver esse link, já vou falar com o e com novidade também, nesses dias especiais que a gente faz, a gente fala que a gente faz primeiro dia para a gente sair para almoçar com a gente lá. Tem umas criaturas lá, cara, que você não vai. Tem colecionador lá que comprou jogo juvenil. De 80 anos, ainda compram 4 reais. Não lembro para ninguém, mas eles pegam lá. Então é isso. Eu também quero agradecer a você pela oportunidade, eu gosto muito de falar. Se deixar, a gente ficava o dia inteiro falando aqui, tá? Mas, assim, precisando de mim, estamos aí. E quiser adquirir uma coisa, está procurando alguma coisa, fala com a gente que a gente encontra para você. Muito obrigado e até outra vez, Luiz Melo, vamos conversar outras vezes com toda essa atividade, a sua publicação e sua editora também. Um abraço. Um abraço.